Vamos trazer agora informações a respeito de um paciente do Hospital de Urgência de Teresina que está denunciando uma demora para fazer cirurgia bucomaxilar, cirurgia aqui na região da boca, né? Sofreu um acidente de moto e aí teve uma fratura nessa área e precisa passar por um acidente. O nome dele é Jairo Marques e esse rapaz foi socorrido e levado para o Hospital de Urgência de Teresina. Mas está lá há 8 dias aguardando um procedimento ou uma vaga no HGV para fazer essa cirurgia, sem um prazo ainda estabelecido para receber um tratamento, tá? E aí nós aproveitamos a oportunidade em que tivemos este caso desse rapaz, né, que está lá 8 dias para fazer cirurgia, para discutir um pouco desse assunto aqui no estado do Piauí. Afinal de contas, agora, depois desse período em que passou fechado o serviço de cirurgias eletivas, muitas pessoas estão aguardando a cirurgia, querem retomar logo, querem fazer, e aí a gente vai aproveitar para tratar desse assunto. Vamos ouvir o que disse o rapaz, vítima do acidente, e um familiar dele a respeito do caso. Vamos acompanhar. Eu estou me sentindo quase abandonado, porque já está com 8 dias que eu espero e eu sinto muita dor nas costas, no meu rosto. E meu olho está vermelho ainda. Dói bastante. Eu queria logo fazer essa cirurgia para mim ir para casa. Esperar. Essa foi a resposta que eles me disseram. Que eu tenho que esperar, porque como se trata de uma cirurgia eletiva, o HUT não está fazendo cirurgias eletivas por conta que ele tem que tomar anestesia geral e essa anestesia geral está sendo priorizada somente para os pacientes que chegam com maior gravidade. Aí ele tem que ser transferido para o HGV, no prontuário lá dele está aguardando transferência para o HGV. Já faz 8 dias hoje que a gente chegou no HUT e é o mesmo posicionamento. Os médicos falam, não tem o que fazer, tem só que esperar uma vaga surgir no HGV. E é muito revoltante para a gente estar num hospital público, do porte que é o HUT, a gente entende da complexidade que chega a outros pacientes, mas a gente não pode ficar esperando só porque é uma cirurgia eletiva. Eu acho que tem que mostrar a solução. A impaciência da família, o drama do paciente, a dor que sente e a necessidade da cirurgia. Vamos falar mais sobre esse assunto? Vamos trazer agora aqui no Jornal do Piauí uma entrevista com o diretor do Hospital de Urgência de Teresina, Rodrigo Martins, para falar desse caso e contar um pouco para nós como é que funciona essa logística ou a definição de quem vai para a cirurgia depois de casos como esse. Doutor Rodrigo Martins, boa tarde, obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí. O senhor acompanhou aí o caso do Jairo, esse rapaz que está aguardando cirurgia. Qual é a situação real aí no hospital em relação a esse assunto? Bom, boa tarde, Joelson, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer conversar com vocês. Na verdade, nós estamos hoje vivenciando um retorno da realidade que era antes do Covid, da pandemia do Covid, para a pandemia de trauma. Para você ter ideia, só o mês de agosto foram mais de 890 pacientes que foram atendidos aqui, vítimas de traumas de acidentes de trânsito. Então, nós estamos aqui com a demanda bastante elevada, comparado com todos os meses do ano. Janeiro foi o mês que mais teve trauma e, se nada mudar, setembro agora tende a superar o mês de agosto em relação aos traumas. Devido à pandemia, devido à complexidade dos pacientes do Covid e devido à demanda de insumos, de medicamentos, de hospitais, do Brasil afora, não só aqui em Teresina, no estado do Piauí, mas de todo o Brasil, algumas medicações ficaram restritas. Inclusive, o próprio Ministério da Saúde tentou fazer algumas licitações para tentar facilitar a compra desses medicamentos, em especial os medicamentos de bloqueadores neuromusculares, que são utilizados em algumas áreas críticas e também são utilizados em cirurgias que envolvam a anestesia geral. O HUT, desde o início da pandemia, juntamente com a Fundação Municipal de Saúde, tem buscado comprar e repor o estoque. No entanto, por uma falta de produção nacional, esse estoque sempre ficou bastante limitado. E nós estamos aqui há mais ou menos 30 dias já com as cirurgias eletivas, as cirurgias que não são de urgência e emergência, sendo realizadas aqui no Hospital de Urgência de Teresina.
tendo em vista que nós temos um consumo bastante elevado desses bloqueadores nas UTIs, quer seja Covid, quer seja não Covid, como também no centro cirúrgico daqueles pacientes que estão com emergência. Um paciente que teve um tiro, por exemplo, que teve um acidente que não pode esperar e tem que fazer esses procedimentos. Esses casos são encaminhados como a ortopedia, como a bucomaxilofacial, são encaminhados geralmente para hospitais de referência. Esses hospitais são o Hospital Getúlio Vargas e o Hospital Universitário. No entanto, esse encaminhamento depende da vontade ou depende da disponibilidade de vaga ofertada no outro hospital. Não é aqui no HUT que controla, por exemplo, a quantidade de vagas que o Hospital Getúlio Vargas vai receber. Para você ter uma ideia, no mês de setembro, melhor dizendo, no mês de agosto, foram transferidos para o Hospital Getúlio Vargas 6 pacientes, do total de todos os pacientes que entraram aqui no Hospital do HUT, 6 pacientes foram transferidos para a bucomaxilofacial do HGV e apenas 2 para o Hospital de Urgência de Teresina. Já nesse mês de agosto, no mês de setembro, nós já conseguimos transferir 5 pacientes, mas existe realmente essa dificuldade, essa limitação devido à demanda que está aumentando. Os traumas voltaram a acontecer e, infelizmente, o Hospital de Urgência de Teresina tem que priorizar qual cirurgia vai atender. E por um princípio, até mesmo do Hospital de Urgência de Teresina, a gente está dando atenção às cirurgias de urgências, que precisam de anestesia geral, e aquelas cirurgias eletivas programadas, nós estamos encaminhando para hospitais de referência. É um fator complicador que nos deixa bastante preocupado, tendo em vista que a gente trabalha com o estoque sempre no limite. Diretor, o que o senhor está querendo dizer, em outras palavras, é que esse caso desse paciente que apareceu aqui na reportagem do Jornal do Piauí, ele já não é mais um paciente de urgência? O que é que caracteriza ele não ser de urgência? Exatamente, ele já está estabilizado, está com suas vias aéreas, seus sinais e sintomas já preservados, ele já não corre risco de morte, por isso ele é uma cirurgia eletiva. Se chega um paciente, por exemplo, vítima de acidente de moto, que precisa de uma cirurgia bucomaxilofacial, porque teve uma fratura exposta, essa cirurgia ela vai acontecer porque é necessário para a manutenção da vida daquele paciente. No entanto, aqueles casos em que o paciente ele não está mais correndo risco de morte, esses pacientes fazem uma cirurgia programada, eletiva, nesses casos eles serão encaminhados para os hospitais de referência. Então, quando as pessoas sofrem, que é um leigo falando, quando a pessoa sofre um acidente, que ela tem várias fraturas, vai para o Hospital de Urgência de Teresina, todos nós imaginamos que todas as cirurgias são feitas lá no HUT. Pode acontecer, mas não é sempre assim. Se nós tivéssemos, por exemplo, um caso de um hospital menos cheio de traumas, de acidentes, por exemplo, poderia acontecer todas as cirurgias aí sem problemas? Sim, poderia acontecer se nós não tivéssemos limites em relação ao nosso estoque. Apesar dele não ser uma cirurgia de urgência e emergência, termina sendo feito aqui, tendo em vista a dificuldade que nós temos ao longo do tempo, ao longo da história, desde quando o HUT foi fundado, essa dificuldade de encaminhar os pacientes. E por uma questão de resolução do paciente, ele começava a ser atendido aqui e era concluído o seu tratamento. No entanto, por uma dificuldade em relação a esses medicamentos, nós tivemos realmente que priorizar. Mas só para deixar mais claro, Joelson, para você e para todos os telespectadores, um paciente, por exemplo, que caiu de moto, ele teve uma fratura exposta na perna e teve uma fratura que não fosse exposta no braço, a fratura da perna, em tese, ela é de urgência e emergência, ela precisa ser feita de imediato. Em um segundo momento, se aborda essa fratura do braço, porque não foi uma fratura exposta. E, às vezes, essa cirurgia era regulada ou para o hospital da Polícia Militar ou até mesmo para o Hospital Getúlio Vargas ou HU, dependendo da disposição de vagas desses pacientes. Não quer dizer que toda cirurgia que é feita de um trauma, ela obrigatoriamente é de urgência e emergência. Existem algumas cirurgias que são programadas e que são feitas aqui. Pergunta, o senhor falou agora há pouco que está trabalhando no limite dos equipamentos ou dos remédios ou das medicações. Remédios. Qual é a situação hoje?
Primeiro, em relação à ocupação do número de leitos totais do HUT. Está lotado? Está cheio? E qual é a dificuldade que existe em relação a essas medicações? Muito cheio em relação no que diz respeito aos pacientes. Pra você ter ideia, o Hospital de Urgência de Teresina recebe mais de 30 pacientes oriundos do interior por dia e consegue transferir 30 pacientes daqui do HUT para os hospitais de referência, como exemplo do HGV, por mês. Então, a quantidade que a gente recebe num dia é a quantidade que a gente consegue transferir durante um mês. Então, não tem como. Um lugar que só mais entra do que sai pacientes, a tendência é que acumule. Infelizmente, nós tivemos 2 finais de semana com bastantes traumas nesses últimos 2 finais de semana. A tendência é que o mês de setembro seja um mês que tenha mais volume em relação a traumatismo. O hospital de urgência está funcionando com uma capacidade já bem no limite. Vale lembrar que nós não nos livramos do Covid, temos ainda áreas restritas e que terminam diminuindo as áreas não Covid, para que a gente possa dar atendimento tanto ao Covid quanto ao não Covid. Então, nós estamos realmente trabalhando em alguns setores com mais de 100% da capacidade operacional. E no que diz respeito à medicação, principalmente aos bloqueadores musculadores neuromusculares, nós estamos vivendo um momento bastante crítico. Nosso estoque atual hoje, no máximo, vai durar até uma semana. A Fundação já está ciente, já está em contato com a empresa Cristália, que é a única que produz no Brasil, para tentar repor esse estoque o quanto antes. No entanto, nós já sabemos que a empresa disse que está em dificuldade de fornecimento por falta de insumos, por falta de matéria-prima em relação à produção desses medicamentos. Bom, não tendo essa medicação, o hospital fica impedido de realizar que procedimento? Olha, vai complicar. Se não tiver essa medicação, os setores, como o setor de UTI e os setores do centro cirúrgico, será bastante prejudicado. Existem algumas drogas que, para o centro cirúrgico, a gente pode substituir, porque tem uma ação mais rápida. No entanto, em relação à UTI, vai realmente nos dar bastante dor de cabeça e pode dar prejuízo ao hospital. Tá aí. Rodrigo Martins, obrigado pela entrevista e as explicações concedidas aqui. Muito obrigado.